Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 09. Quando cheguei à região central de Denver, fiquei impressionada pelo silêncio. Não havia trânsito, nenhuma loja aberta. Em Glenarm Place, ouvi uma mulher soluçando pela janela aberta em um terceiro andar. O som ecoava por quarteirões. Os pregos estavam espalhados por todas as ruas e reluziam tons de prata e rosa na luz do fim de tarde. A tempestade atacara a grande placa vertical em frente ao Teatro Paramount, e só dava para ler Rua ou T. As outras letras haviam se soltado e caído na rua. Uma moça passou usando um vestido de noiva que não cabia nela e uma tiara improvisada feita com fio de ouro e pregos de cristal. Ela tinha luvas de seda que iam até o cotovelo e levava um saco de aniagem que parecia pesado. De perto, foi possível ver que o vestido estava em frangalhos e as bochechas estavam sujas de rímel borrado. A moça andou ao meu lado por um tempo. Ela me disse que era a rainha do apocalipse e que, se eu a beijasse e jurasse lealdade a ela, me pagaria $10.000. Abri o saco para provar que tinha o dinheiro. O saco estava lotado de grana. Eu disse que dispensava o beijo, informei que estava apaixonada e que não pulava a cerca. Falei que ela deveria usar um pouco daquele dinheiro para sair das ruas e se hospedar em um quarto de hotel. Ia chover. A moça alegou que não tinha medo do clima ruim. Falou que conseguia andar em meio às gotas de chuva. Eu disse que eu não conseguia. E, na esquina seguinte, cada uma seguiu seu caminho. A cidade inteira não era uma terra devastada pós-arrebatamento. E não quero passar essa ideia para você. A Guarda Nacional havia liberado quase 1,5 quilômetros da East Colfax e instalado estações de primeiros socorros nas fachadas das lojas. Eles estabeleceram um próspero quartel-general e um centro de informações no Auditório Fillmore. A marquise prometia água mineral, primeiros socorros, abrigo e informações. Geradores funcionavam fazendo barulho, e vários lugares estavam com as luzes acesas. A cerca de ferro fundido do lado de fora estava coberta de fotocópias com o rosto das pessoas sobre os nomes e as palavras desaparecido desde a tempestade. Por favor, entre em contato. No entanto, os soldados pareciam ansiosos e assustados, vociferando para as pessoas procurarem abrigo. Um ouvei subia e descia a avenida com alto-falantes no teto, transmitindo informações do Serviço Meteorológico Nacional. Uma mulher disse que uma área de depressão estava se acumulando sobre a região metropolitana de Boulder e Denver e que a chuva era esperada dentro de uma hora. Ela não falou que tipo de chuva, e não foi necessário. Eu fui para o norte até a Avenida 23 Leste e entrei no Parque Municipal, o último trecho da minha longa caminhada. Foi o local mais silencioso em que estivera até então e o mais fúnebre. Diminuí o passo ao me aproximar do zoológico. Um semi-reboque estava estacionado na estrada, e havia uma girafa adulta esparramada na carreta aberta, as pernas caindo para fora e o pescoço comprido e enrolado, de maneira que a cabeça tocava o peito. Um sujeito com um capacete de obra controlava um pequeno guindaste, cujos pneus pesados estilhaçavam as lascas de cristal. Ele parou ao lado do semi-reboque. O sistema hidráulico gemeu, e o operador do guindaste baixou uma rede com uma girafa bebê dentro. Com cuidado, o homem colocou o filhote entre as pernas da mãe. Ambos estavam manchados de sangue e sujeira, e eram diferentes de tudo o que eu tinha visto o dia inteiro. O ar fedia, e, à minha esquerda, em uma grande campina verde, havia leões, morsas e gazelas mortas. Parecia uma espécie de desfile horrível em direção a uma paródia cruel da Arca de Noé, um navio para tudo que tinha partido e não voltaria jamais, tudo que não podia ser salvo. Havia uma pilha de pinguins com quase 3 metros de altura. Eles fediam como peixes de uma semana. Avancei lenta e pesadamente pelos últimos 400 metros melancólicos, sob céus cada vez mais pesados e um crepúsculo estranho e perolado. Meu crânio suturado latejava, e essa dor constante me nauseava. Quanto mais eu me aproximava da casa do Dr. Huster, menos queria chegar lá. Era impossível, depois de tudo que vi, imaginar que encontraria algo bom. Parecia infantil torcer por qualquer pequena dose de misericórdia naquele momento.
O Dr. Huster e sua família moravam em uma bela casa de tijolinhos ao estilo Tudor a leste do parque, um lugar com emaranhados de era nas paredes entre as janelas maineladas. Parecia o tipo de lugar em que C.S. Lewis poderia se encontrar com J.R.R. Tolkien para tomar uísque e discutir sobre seus antigos poemas alemães favoritos. Tinha até uma torre modesta em uma ponta. Yolanda dormia no quarto redondo no topo, e sempre que a visitava, eu gritava lá para cima: "Ei, Rapunzel, está enrolada!" Diminuí o passo ao entrar no jardim. As folhas tremiam nos álamos de ambos os lados da casa. Eu não sabia dizer por que a escuridão e o silêncio do local atormentavam tanto a minha mente. A maioria das casas ali estava às escuras e em silêncio. Do outro lado da rua, um homem pequeno, compacto e arrumado estava varrendo os pregos para fora da entrada da sua garagem feita de concreto. Mas parou o que estava fazendo para me encarar. Saquei o tipo dele. Um cinquentão com óculos de armação quadrada, um corte de cabelo careta e um ar frio de desaprovação. O homem estava usando um agasalho de corrida reluzente Verdenium que me fez pensar em radioatividade, no Hulk e no Gumby. Bati 2 vezes na porta e, quando não houve resposta, girei a maçaneta e meti a cabeça lá dentro. "Doutor Husted? Doutor, sou eu, Onezukli Sek." Eu ia chamar de novo, e então vi uma sombra de que não gostei, perto da base da escadaria, e entrei. O Dr. Husted estava caído de cara no chão, no meio do caminho até a cozinha. Usava um paletó cinza, uma camisa Oxford branca e uma calça cinza escuro bem vincada. Meias pretas, sem sapatos. Estava caído com a bochecha no piso de madeira escura. O rosto parecia nu e perplexo sem os óculos dourados. As mãos estavam enfaixadas e a camisa Oxford, rasgada e manchada de sangue, mas ele não tinha morrido por causa daqueles ferimentos. Parecia que um mergulho de cabeça na escadaria tinha matado o Dr. Husted. O pescoço estava inchado ao tocar. Achei que pudesse estar quebrado. Andei muito para levar uma mensagem que não queria entregar, e agora descobrira que não havia ninguém para recebê-la. Eu estava cansada, com dor de cabeça e inconsolável. Depois que saí do armário para minha família, meu pai me escreveu uma carta dizendo que preferia que a filha fosse estuprada e morta do que lésbica. Minha mãe simplesmente se recusou a reconhecer que eu era gay e não olhava ou falava com nenhuma das minhas namoradas. Quando estava no mesmo ambiente que Yolanda, minha mãe fingia que não havia. Mas o Dr. Husted sempre gostava de me ter por perto, ou se não gostava, sempre fez um esforço para fingir. Nós bebíamos cerveja e assistíamos a beisebol juntos. Durante o jantar, falávamos mal dos mesmos políticos de direita, inflamávamos um ao outro, competindo para ver quem conseguia insultá-los da maneira mais criativa sem cair na obscenidade, até que Yolanda e a senhora Husted nos imploravam para falar de qualquer outra coisa. É estranho dizer que eu gostava do cheiro dele. Sempre me sentia aconchegada e feliz ao sentir o aroma da loção pós-barba de Bayrum do Dr. Husted e do leve odor de cachimbo que ele não deveria fumar. O Dr. Husted cheirava a civilização, a honestidade. O telefone estava mudo, o que não era uma grande surpresa. Fui de cômodo em cômodo, perambulando pelo museu da família Husted que havia partido. Enquanto andava, fui tomada pela certeza de que ninguém mais moraria ali outra vez. Ninguém se aboletaria naquele grande sofá listrado para ver os mais recentes programas britânicos como The Great British Baking Show e Midsummer Murders, do tipo que a senhora Husted mais gostava. Ninguém mexeria nas latas de chá no armário da cozinha, tentando decidir entre Lady Londonderry e creme de Earl Grey. Subi a escada da torre até o quarto de Yolanda. Minha garganta estava apertada de mágoa antes mesmo de eu empurrar a porta para dar uma última olhada. O quarto redondo era todo decorado em tons de rosa e amarelo, como um bolo de aniversário sem recheio. Ela tinha deixado o cômodo no estado de bagunça desenfreada de sempre, uma pilha de roupas sujas em um canto, um único pé de tênis no meio da mesa, metade das gavetas da cômoda abertas, e um relógio com a pulseira de couro quebrada no meio do chão. As joias estavam espalhadas em cima da cômoda em vez de estarem dentro da caixa, e meias calças tinham sido penduradas no pé da cama para secar. Peguei um cobertor e coloquei o rosto sobre ele para inalar o cheiro leve de Yolanda. Saí do quarto com o cobertor nas costas como um hobby. Era verão lá fora, mas, no quarto de Yolanda, parecia fim de outono. Desci a escada e espiei o quarto de casal. Os óculos dourados do Dr. Husted ainda estavam sob a mesinha de cabeceira, e a colcha tinha a marca amarrotada do corpo de um homem grande. Os sapatos de lacinho estavam saindo um pouco por debaixo da cama. Uma foto emoldurada de todos nós, o Dr. Husted, a senhora Husted, Yolanda e eu em uma viagem que fizemos ao Parque Estes, estava virada para cima no meio da cama. Talvez ele tivesse passado uma noite em claro, se preocupando com a esposa e a filha, e cochilado com uma foto de todos nós aninhada ao peito. O Dr. Husted poderia ter abraçado qualquer uma das milhares de fotos que possuía de Yolanda e da senhora Husted, mas ele quase me fez cair em prantos por ter escolhido uma que me incluía. Nunca quis tanto que gostassem de mim quanto quis que os pais de Yolanda gostassem. Entenda, eu não estava apenas apaixonada por ela. Estava apaixonada pela família dela também. De início, estranhei um pouco a frequência com que eles se abraçavam, se beijavam
Riam e se curtiam, e jamais pareciam sentir culpa por isso. Nunca me importei com palavras cruzadas até descobrir que o Dr. Rusted as adorava, e depois comecei a fazer todo dia no meu iPad. Ajudei a senhora Rusted a preparar cookies de gengibre só porque eu me sentia bem ao ficar perto dela e ouvi-la murmurar consigo mesma no seu sotaque lírico das Ilhas Virgens Britânicas. Deixei o cobertor ao lado da foto e voltei lá para fora. Fiquei parada diante da bandeira de arco-íris pendurada em um mastro inclinado preso a uma das colunas de tijolos que ladeava os degraus de entrada. Gumby havia se recolhido à entrada da sua garagem, e uma filha aparecerá. Devia ter uns 14 anos, era esguia e magra como se sofresse de bulimia, e tinha um rosto encovado e olheiras. A menina também usava uma roupa de corrida, preta com listas púrpuras, e a palavra gostosa na bunda. Eu imaginei que tipo de pai deixaria a filha de 14 anos usar aquilo. Você sabe que tem um homem morto aqui dentro? Perguntei. Tem mortos por toda parte, disse o homem. E este aqui foi assassinado? Falei. A garota de 14 anos estremeceu e mexeu nervosamente em um bracelete de prata no pulso. O que quer dizer com isso? Claro que ele foi assassinado. Umas 10.000 pessoas foram assassinadas ontem. Todo mundo que estava do lado de fora, incluindo um quarto das pessoas dessa rua. O homem falou com calma, sem angústia ou muito interesse aparente. Ele não foi morto pela chuva. Alguém o surpreendeu e o empurrou escada abaixo, quebrando seu pescoço. Você ouviu alguma coisa? Claro que sim. As pessoas estão gritando, chorando e carregando mortos o dia inteiro. Jill e John Potter subiram a rua hoje de manhã, cada um deles carregando uma das gêmeas de 10 anos retalhadas. Eles passaram a noite inteira procurando pelas filhas. Rezei para eles encontrarem as gêmeas, mas talvez devesse ter rezado para não encontrarem, considerando o estado em que as crianças estavam. As duas menininhas haviam se escondido juntas sob um carrinho de mão virado, mas ele estava enferrujado demais para deter os pregos. A mãe delas, Jill, soluçava e berrava, dizendo que as filhas tinham morrido até que John lhe deu um tapa para calar ela. Depois disso, decidi que já tinha chegado ao meu limite de ouvir coisas ruins e não prestei mais atenção a qualquer grito ou berro desde então. Ele deu uma olhada preguiçosa e desinteressada na parte de trás do pulso, depois voltou a olhar para mim. Foi um julgamento, é claro. Tive sorte de a minha filha ter sido poupada. Todo mundo nesta rua deixou a sua namorada cuidar das nossas crianças. Senti um arrepio frio e úmido descendo da nuca pela espinha. Você poderia explicar isso melhor? O que aconteceu ontem já aconteceu antes, com Sodoma e Gomorra, disse ele. Nós deixamos a sua laia se misturar conosco, como se não soubéssemos que haveria um preço a ser pago. Como se não tivéssemos sido alertados. Ele dizia ser um homem de Deus, aquele lá. O homem indicou a casa com a cabeça. Ele deveria ter sabido. Pai, falou a adolescente, com a voz trêmula e assustada, pois tinha visto a expressão no meu rosto. Continue falando, parceiro, falei. E você não terá que se preocupar com punição celestial. Você vai ter uma aqui mesmo. O homem deu meia volta. Pegou a filha pelo cotovelo e conduziu a menina para o interior da garagem, passando por um Mercedes cinza com um adesivo que dizia que, em algum lugar no Quênia, havia um vilarejo sentindo falta do seu idiota. Ele estava acompanhando a filha nos degraus em direção à porta da casa, quando chamei de novo. Ei, campeão, sabe que horas são? O homem olhou de novo para o pulso nu, então percebeu o que estava fazendo e enfiou a mão no bolso. Deu um tapa na bunda da filha para que ela entrasse na casa antes dele. A seguir, o sujeito hesitou enquanto olhava feio para mim, à procura de um último insulto para me expulsar. Nada lhe veio à mente. Tremendo agora, ele subiu os últimos 2 degraus correndo e bateu a porta ao entrar em casa. Capítulo 10. Voltei para a casa da família Rusted. Dava para sentir o silêncio quase como uma alteração na pressão barométrica, como se o interior da casa de tijolinhos ao estilo Tudor existisse em uma altitude diferente, tivesse o próprio clima. Talvez Theas Dali tivesse razão e, a partir de agora, as emoções seriam registradas como clima, como alteração atmosférica. A luz era prateada e cinza, assim como os ânimos. A temperatura estava um pouco abaixo da solidão. Eu me aninhei na cama king size do quarto de casal, embaixo do cobertor de Yolanda, segurando a foto de todos nós juntos no parque estes. Teria chorado se conseguisse. Como disse antes, nunca fui o que poderia ser chamado de uma mulher chorona. Quando minha mãe chorava, era manipulação. Quando meu pai chorava, era porque estava bêbado e sentindo pena de si mesmo. Eu nunca senti outra coisa que não fosse desprezo quando me via diante de alguém em lágrimas, até a primeira vez em que vi Yolanda chorando. E o meu coração deu um nó. Talvez, se tivéssemos tido mais tempo, ela me ensinasse a chorar. Talvez, se tivéssemos tido mais tempo, eu aprendesse a lavar minhas partes infectadas com um bom fluxo saudável de lágrimas. Assim sendo, apenas me aninhei e cochilei um pouco, e quando acordei, estava chovendo de novo. Ouvi um tique-tique batendo no telhado.
Não era o som de gotas de água, mas, sim, um mais incisivo e brusco, uma espécie de estalo. Saí do quarto, andei até a porta de entrada aberta e olhei a chuva. Ela caía na forma de uma garoa constante de agulhas reluzentes, que não eram maiores do que a que um alfaiate teria usado para prender uma manga. Elas quicavam ao bater nas lajotas do pavimento e emitiam um tilintar agradável. Era um som tão bonito que estiquei a mão para fora, com a palma virada para cima, como se fosse sentir uma chuva quente de verão. Ai! Em um instante, a palma da minha mão começou a parecer um cacto. Admito que a chuva não soou agradável depois disso. Arranquei os espinhos um de cada vez enquanto comia um burrito de ovos, queijo e feijão preto. A família Rusten tinha gás natural, e o forno pôde ser utilizado. Foi um conforto estar com a barriga cheia de comida quente. Comi no quarto de casal, direto da frigideira de ferro fundido. Assim que terminei, peguei uns lençóis de fazer mudança na garagem. Carreguei o Dr. Rusten para o quarto, estiquei seu corpo e o cobre. Coloquei a foto com todos nós nos seus braços. Então, agradeci por compartilhar sua filha e seu lar comigo, dei-lhe um beijo de boa noite e fui dormir. Capítulo 11. A chuva parou mais ou menos às 2 horas, e, quando Gumby, que morava do outro lado da rua, entrou no quarto de casal, eu já estava acordada e com os ouvidos atentos a ele. Não me mexi quando o sujeito deu a volta pelo corpo no chão, sob os lençóis de fazer mudança, e se aproximou de mansinho da cama. Ele pegou um travesseiro e colocou um joelho na borda do colchão. Estava agitado, tremendo de tensão e com as pernas bambas, quando puxou o cobertor e pressionou o travesseiro sobre o rosto da pessoa que dormia. Ele estava de costas para mim quando afastei os lençóis de fazer mudança e levantei do chão. Mas, no momento em que estiquei a mão para pegar a frigideira de ferro fundido, Gumby percebeu que a pessoa sobre o travesseiro não estava reagindo. Ele arrancou o travesseiro e ficou encarando com um olhar absorto, sem entender, o rosto calmo e imóvel do Dr. Rusten. Gumby teve tempo de soltar um gritinho e dar meia volta quando dei o golpe. Eu mesma estava nervosa e bati no homem com mais força do que pretendia. A frigideira o acertou com um bom retombante. Gumby ficou mole. Braços e pernas voaram em 4 direções diferentes, com a cabeça golpeada para o lado. Senti como se tivesse atingido um tronco de árvore. Quebrei os óculos, o nariz e vários dentes do sujeito. Ele desabou como se estivesse em uma forca e o carrasco tivesse aberto o alçapão. Eu o peguei pelo pé e o arrastei até o corredor. Puxei o sujeito pela porta no fim da passagem e entrei na garagem para 2 carros. Havia 3 degraus para descer, e a cabeça dele bateu em cada um deles. Nem sequer estremeci por sua causa. O grande Crown Vic preto do Dr. Rusten estava parado na vaga mais próxima. Abri o porta-malas, levantei Gumby e desovei o sujeito lá dentro. Bati a tampa do porta-malas com força sobre ele. Levei uns 10 minutos, procurando com uma vela, até encontrar a furadeira bateria do Dr. Rusten. Apertei o gatilho e fiz uma dezena de buracos de respiração no porta-malas. Se não esquentasse muito amanhã, Gumby ficaria bem pelo menos até o meio-dia. Não dá para voltar a dormir depois de derrubar um intruso com uma frigideira. E, quando o sol nasceu, eu já estava pronta para partir. Saí pela garagem, a mochila pendurada em um ombro, cheia de garrafas d'água e um lanche leve de piquenique. Seria muito satisfatório contar que ouvi Gumby chutando e reclamando para sair quando fui embora, mas não houve nenhum som vindo do porta-malas. Talvez ele estivesse morto. Não posso jurar que não estava. A chuva da noite deixou o céu claro e azul, e o dia resplandecia, da mesma forma que a nova chuvarada de pregos na rua. A filha de Gumby estava na frente da entrada da garagem da casa dela, me encarando com olhos arregalados e assustados. Ela usava a mesma roupa de ginástica preta com listras púrpuras e o mesmo bracelete de prata que estivera no seu pulso ontem. Eu não ia falar com a garota. Pareceu importante evitar reconhecê-la, tanto para a segurança dela quanto para a minha. Mas a adolescente deu um passo nervoso na minha direção e me chamou. "Você viu meu pai?" perguntou ela. Eu parei na rua, esmagando pregos com os pés. "Vi", respondi. "Mas o seu pai não me viu." Azar o dele. A garota deu um passo para trás e fechou uma mão sobre o peito. Desci mais alguns metros pela rua. Depois não consegui me conter e voltei. Ela enrijeceu. Deu para perceber que a adolescente queria correr, mas estava paralisada de medo. Uma artéria pulsava no seu pescoço esguio. Eu peguei o bracelete no pulso dela e o arranquei, um bracelete de prata com meias luas gravadas. Coloquei no meu braço. "Isso não é seu?" falei. "Não sei como pode usá-lo." Ele disse. Gaguejou ela com uma voz baixinha, a respiração rápida e superficial. Ele disse que pagou $1000 a Yolanda para atuar como babá no decorrer dos anos, e os pais dela deveriam ter devolvido. Que eles nunca deveriam ter deixado a alguém ser como Yolanda, como você, cuidar de crianças. O rosto dela se contorceu de uma maneira feia quando falou aquela última parte.
Meu pai disse que eles tinham uma dívida conosco. Seu pai tinha uma dívida. E eu quitei com ele, falei, e deixei a garota ali. Capítulo 12. Dei a volta pelo parque dessa vez. Não queria ver a pilha de pinguins mortos nem sentir o cheiro deles. A 17 Avenida passa ao sul do Parque Municipal, e um esquadrão da Guarda Nacional fora destacado ali para fazer uma limpeza. 2 caras usavam um OV para retirar os carros batidos da rua. Outros usavam vassourões no asfalto para varrer o mais recente carpete de pregos reluzentes. Mas todos trabalhavam de um jeito desanimado e sem método, do jeito que as pessoas trabalham quando sabem que receberam uma tarefa sem sentido. Era como tentar salvar o Titanic com uma xícara de chá. Denver havia afundado, e eles sabiam disso. A equipe da rua teve sorte, no entanto. Alguns outros soldados receberam a tarefa de ensacar cadáveres e enfileirá-los ao longo do meio-fio, da mesma forma que o Departamento de Parques e Jardins costumava deixar sacos de lixo para coleta. Logo após o ponto em que a 17 Avenida cruzava Fillmore, havia uma bela entrada para o parque. Uma parede de pedra rosa cintilante na forma de um crescente convidativo que conduzia a um espaço verde tão liso quanto a superfície de uma mesa de sinuca. Alguns bancos de praça, feitos de cabo de aço, haviam sido colocados engenhosamente de cada lado da entrada do parque. Um casal de velhinhos tinha tentado se enfiar junto debaixo de um daqueles bancos para se abrigar da garoa da noite anterior, mas não adiantou nada. Os pregos passaram pelo cabo de aço. Um corvo havia encontrado os dois e estava embaixo do banco, bicando o rosto da velha. Um soldado de farda camuflada se aproximou, abaixou-se, berrou na direção do pássaro e bateu palmas. O corvo saltou com um susto e pulou para fora do banco com alguma coisa no bico. A alguns metros de distância, o troço parecia um ovo cozido vibrante, mas, ao me aproximar, vi que era um globo ocular. O pássaro andou pela calçada com sua conquista gorda e perolada, deixando pegadas de sangue para trás. O soldado deu 3 passos rápidos até o meio-fio e vomitou na minha frente. Veio uma tosse forte seguida pelo jato úmido. Uma sujeira que fedia a bile e ovos. Não consegui evitar que um pouco daquele jato espirrasse em mim. O soldado, um negro de estatura mediana e uma leve penugem como bigode, vomitou de novo, tossiu e cuspiu. Ofereci uma garrafa d'água para ele. O soldado pegou, tomou um gole e cuspiu mais um pouco. Bebeu novamente em goles longos e lentos. Obrigado, disse ele. Você viu para onde aquele pássaro foi? Por quê? Porque acho que vou dar um tiro nele por ser um porco em vez de um corvo. Os olhos dele eram maiores do que o estômago. Você quer dizer os olhos dela eram maiores do que o estômago dele? Disse ele, e tremeu de leve. Eu gostaria de dar um tiro em alguma coisa. Você não imagina como eu queria meter uma bala em algum lugar que servisse para alguma coisa. Gostaria de estar com os soldados de verdade. Há 50% de chances de invadirmos a Geórgia quando o sol nascer amanhã. O bicho vai pegar. Geórgia? Perguntei. O governo acha que os cantores de música country podem ter algo a ver com tudo isso. Ele me deu um sorriso triste e contou. Pensei a mesma coisa quando ouvi. Não aquela Geórgia. Essa fica naquela poça de lama entre o Iraque e a Rússia, onde todos os territórios terminam em alguma coisa. Ao lado da Rússia, você diz? O soldado concordou com a cabeça. Acho que a Geórgia fazia parte da Rússia. Os químicos que desenvolveram essa merda, essas nuvens que fazem chover pregos, trabalham para uma empresa de lá. Uma antiga companhia americana. Dá para acreditar? O Estado-Maior quer atacar com uma dúzia de batalhões. A maior operação terrestre desde o dia D. Você disse que só há 50% de chance. O presidente falou com a Rússia por telefone para ver se não teria problema se ele disparasse alguns mísseis nucleares táticos no Cáucaso. Seus dedos gordos e curtinhos estão coçando para apertar o botão. Depois de tudo que vi nas últimas 48 horas, a ideia de atacar nossos inimigos com algumas centenas de megatons de dor deveria ter provocado uma onda de satisfação, mas só me deixou inquieta. Tive a sensação nervosa e agitada de que eu precisava estar em algum lugar, de que precisava estar fazendo alguma coisa. Era a sensação de uma pessoa que está fora de casa e, de repente, começa a se preocupar em ter deixado o forno ligado. Mas eu não conseguia identificar por nada nesse mundo o que precisava fazer para acalmar a ansiedade. Se você quer um bandido para meter a porrada, não precisa voar meio mundo para isso. Posso indicar um aqui mesmo em Denver. O soldado me deu um olhar cansado e falou. Não posso te ajudar com saqueadores. Talvez a polícia de Denver aceite uma queixa. E quanto a um assassino? Perguntei. Você tem tempo para lidar com um? Um pouco do cansaço sumiu do rosto do soldado, e sua postura melhorou levemente. Que assassino? Vim de Boulder a pé ontem para visitar o pai da minha namorada, o Dr. James Husted. Eu o encontrei morto no corredor de entrada. Ele caiu da escada e quebrou o pescoço. O soldado abrandou um pouco o tom e os ombros caíram. E como sabe que foi assassinato? O Dr. Husted foi surpreendido na chuva, como tantos outros.
mas conseguiu entrar em casa antes de sofrer algo pior do que ferimentos leves. Ele se enfaixou e se deitou para descansar e se recuperar no quarto. Creio que foi acordado pelo som de alguém andando no quarto da filha, no andar de cima. Ficou tão surpreso que nem sequer se deu ao trabalho de colocar os óculos e subiu para ver quem estava lá. Talvez o Dr. Rusten tenha pensado que sua filha tivesse retornado para casa. Mas quando chegou no quarto, ele encontrou um saqueador. Houve um confronto. Só Deus e o agressor do Dr. Rusten podem lhe dizer o que aconteceu a seguir, mas creio que, no decorrer da luta, o Dr. Rusten caiu da escada e sofreu o ferimento fatal. O soldado coçou a nuca. Não é bom envolver a Guarda Nacional em um local de crime. É melhor chamar alguém que conheça a arte da investigação. Não há nada para investigar. O homem que o matou está trancado no porta-malas do Crown Victoria do Dr. Rusten. Ele visitou a casa ontem à noite para me matar também, mas eu estava pronta para ele e o derrubei com uma frigideira. O homem não vai sufocar, pois abri uns buracos na tampa do porta-malas, mas pode ficar tremendamente quente, então recomendo ir direto para lá. Quando falei isso, os olhos do soldado quase saltaram da cabeça. Porque ele tentou matar você também. Ele sabia que eu o identifiquei como o assassino do Dr. Rusten. O cara no porta-malas tinha rancor de toda a família Rusten. Yolanda Rusten, a filha do doutor e minha namorada, foi babá da filha dele. Depois que descobriu que Yolanda era gay, o cara ficou horrorizado e exigiu que o doutor ressarcisse todos os centavos que ele pagou pelos serviços de babá no decorrer dos anos. O doutor corretamente recusou. Bem, depois que a chuva caiu, esse vizinho notou que havia um carro ausente na garagem, presumiu que a casa estava vazia, e decidiu que seria um bom momento para roubar algumas coisas e acertar as contas. Tenho certeza de que ele achou que estava certo ao saquear a caixa de joias de Yolanda, mas o Dr. Rusten tinha um ponto de vista diferente. Enquanto os dois estavam se agarrando, o intruso perdeu o relógio. Mais tarde, quando perguntei para esse vizinho se ele tinha ouvido alguma confusão na casa do vizinho, eu o vi olhando para o pulso nu, como se fosse ver as horas. Você descobriu que ele matou o pai da sua namorada só porque o cara olhou para o pulso. Bem, o fato de a filha dele estar usando um dos braceletes da Yolanda ajudou. Eu reconheci a joia na hora. Ergui o pulso para mostrar o bracelete de prata. Pedi de volta hoje de manhã. Além disso, se havia alguma dúvida sobre o que o vizinho fez, ela foi sanada quando ele entrou na casa às 2 horas para me sufocar com um travesseiro. Ele me avaliou por mais um momento, depois virou a cabeça e chamou 2 compadres que estavam varrendo a rua. Vocês querem uma folga da limpeza? Para fazer o quê? Perguntou um deles. Pegar um racista assassino e arrastar a bunda dele até a prisão. Os 2 soldados se entreolharam. O homem que estava apoiado na vassoura respondeu. Porra, por que não? Isso vai nos dar alguma coisa para fazer enquanto esperamos pelo fim do mundo. Vamos, disse o meu soldado. Ande, entre no Onvey. Não, senhor, eu não posso. Infelizmente você vai ter que voltar à casa do Dr. Rusten sem mim. Como assim não pode? Se a gente levar esse cara até a polícia de Denver, eles vão querer que você preste depoimento. E vou prestar depoimento, mas eles vão ter que entrar em contato comigo na minha casa na rua Jackdaw. Eu deixei a filha do Dr. Rusten lá em Boulder. Preciso voltar para ela. Ah, falou ele virando o rosto. É beleza. Creio que ela vai querer saber do pai. Não falei para ele que a garota para quem eu queria voltar não estava esperando notícias do pai, por estar tão morta quanto ele. Fiquei contente de deixar o soldado pensar o que quisesse, desde que eu pudesse seguir o meu caminho. Por mais inquieta e nervosa que estivesse, eu não conseguia suportar a ideia de voltar à casa do Dr. Rusten e talvez perder outro dia em Denver. Informei onde a polícia poderia encontrar o doutor e seu agressor e onde poderiam me localizar em Boulder quando quisessem o depoimento. Se eles quiserem um depoimento, se esse caso sequer chegar a um juiz. Meu soldado deu um olhar inquieto para o céu. Se a chuva continuar caindo, acho que julgamento em tribunal será uma doce lembrança em alguns meses. Voltaremos à justiça do Velho Oeste em breve. Enforcaremos pessoas na mesma hora. Vai poupar tempo e trabalho. Olho por olho. Perguntei. Você sabe como é? Disse ele. E se voltou para olhar feio para o corvo. Espero que esteja prestando atenção, seu animal nojento. O corvo, a meio quarteirão de distância, crocitou para nós, depois ergueu a conquista, abriu as asas e foi embora voando com perseverança, fugindo enquanto podia. Capítulo 13. Eu estava quase chegando à autoestrada quando encontrei o trator John Deere de Gillette, que havia rompido uma cerca de madeira fina e estava parado em um terreno poeirento, perto de uma ponte que cruzava a correnteza marrom e barulhenta do rio South Platte. O para-brisa fora estilhaçado pela chuva da noite em várias rachaduras que pareciam teias de aranha. A porta do motorista estava aberta para a escuridão. Subi no estribo para dar uma olhadela no interior. A cabine estava vazia, mas cheia de notas de $100 ensanguentadas.
As algemas pendiam de uma barra de aço sob o painel. Alguém deixará o que, de início, pareceu uma linguiça crua e nojenta no banco do motorista. Eu me aproximei para olhar, franzindo os olhos, e recuei tão rápido que quase caí por terra. Meu estômago deu um nó. Alguém arrancara o polegar de Teas Dali para que ele pudesse tirar a mão da algema. E depois esse cúmplice misterioso tentou estancar o sangue com dinheiro. Havia alguns retalhos de seda branca ensanguentada no piso do trator e algo reluzindo no vão dos pés do carona. Uma tiara de ouro falsa. Não tenho certeza se Teas Dali se encontrou com a rainha do Apocalipse. Não posso jurar que ela tenha cortado parte da mão dele para permitir sua fuga ou que ela o enfaixou com faixas rasgadas do vestido de casamento, reforçadas com dinheiro retirado da bolsa. Não dá para afirmar que os dois tenham ido juntos para o Canadá. Porém, talvez tenham ido. Talvez ela tenha ensinado Teas Dali a andar por entre as gotas de chuva. Capítulo 14. Deixei o John Deere para trás e continuei em frente. Eu não era uma ladra de tratores. De qualquer maneira, não tinha confiança para tentar dirigir um veículo do tamanho de um dinossauro. Mas senti falta de estar motorizada. Estava caminhando havia 7 horas pela grama quente e seca ao lado da autoestrada Denver-Boulder. Andei até ficar cansada e com os pés doendo, e aí andei um pouco mais. Os guardas estaduais e os prisioneiros da prisão de segurança máxima não foram vistos nas 8 pistas da autoestrada naquele dia. Talvez, após a fuga da véspera, tenha sido decidido que era um risco muito grande tentar usá-los como equipe de manutenção da estrada. Ou, e essa ideia me pareceu mais provável, talvez não vissem sentido naquilo. Depois da chuva da noite anterior, a estrada era uma vala cheia de espetos reluzentes de cristal afiadíssimo. Toda a varredura de ontem não tinha servido para nada. Eu não estava sozinha na estrada. Vi um monte de gente examinando os carros abandonados, à procura de saque. Mas, dessa vez, ninguém me incomodou. Foi uma caminhada silenciosa, sem carros passando, sem aviões roncando no céu, sem ninguém para conversar, sem quase som nenhum, a não ser o zumbido das moscas. Até hoje, provavelmente deve ter mais moscas fazendo um banquete nos destroços daqueles 13 quilômetros de autoestrada do que seres humanos no Colorado inteiro. Quando cheguei à rampa de acesso para Boulder, ouvi um estrondo que fez meu coração saltar. As pessoas, às vezes, comparam trovões com tiros de canhão. Aquilo estava mais para o som de você levando um tiro de canhão do que para um disparo ao longe. O céu estava encoberto por uma neblina turva e azulada. De início, parecia que não havia uma nuvem ali. Depois, viu que parecia ser o fantasma de uma nuvem, um morro azul gigante tão grande que teria feito um porta-aviões parecer um caiaque. Só que mal parecia estar lá. Era como um esboço tímido de uma nuvem, desenhado levemente a lápis sob os picos. No entanto, o calor da tarde estava aumentando, e achei que cairia um temporal no fim do dia, mais forte do que nunca. Não foi apenas aquela única trovoada que me fez pensar que havia outra tempestade se acumulando. Foi a quase ausência de circulação de ar no fim da tarde, uma sensação de que, por mais que eu respirasse fundo, o coração e os pulmões jamais receberiam o fornecimento completo de oxigênio. As equipes da Staples e do McDonald's haviam sumido, e o campo de futebol americano estava abandonado. Havia algumas escavadeiras espalhadas, e o campo em si fora coberto por uma camada de grama seca e amarelada para esconder os mortos. Postes brancos e numerados estavam enfileirados. Era tudo que eles tinham para usar como lápides. Tenho certeza que havia mortos o suficiente em Boulder para plantar o campo 3 vezes, mas o projeto parecia ter sido encerrado. A cidade inteira estava quieta, em silêncio, e não havia quase ninguém nas calçadas. Havia a sensação terrível de que o local estava se preparando para o próximo golpe. Esse ar sufocante de silêncio perdurou de quarteirão em quarteirão, mas não havia nada quieto na rua Jackdaw. Andropov estava com a TV e o rádio ligados a todo volume, da mesma forma que quando parti. Dava para ouvir do fim da rua. Isso já era interessante por si só. Não havia luz elétrica na cidade inteira, mas ele tinha a própria fonte de energia. Um gerador ou apenas muitas pilhas. Aquele não era o único som na rua. A casa do velho Ben pulsava com uma cantoria alegre. Eles estavam cantando o que, a princípio, pareceu um hino religioso, mas, após uma audição mais cuidadosa, se mostrou ser Glory of Love, de Peter Cetera. Que coisa estranha! Ouvir vozes cantando felizes após um longo dia quente de caminhada, sem nada para escutar a não ser a harmonia idiota das moscas. Ao me aproximar de casa, vi Templeton observando da porta aberta da sua garagem. Ele tinha vindo até o limite das sombras, mas, como sempre, se conteve ali, pois sabia que a luz do sol lhe fazia mal. O menino estava com a capa sobre os ombros e, quando me viu, abriu os braços e exibiu as presas. Fiz uma cruz com os dedos, e ele obedientemente recuou para a escuridão. Fiquei parada na rua olhando a casa de Úrsula, pensando como seria bom entrar lá, ir até o sofá e descansar os pés. Talvez ela me servisse um pouco de chá gelado.
Depois, quando a noite esfriasse, eu poderia me deitar com Yolanda, tirar o bracelete do meu pulso e colocar no dela. Pensei nas janelas com barricadas do apartamento de Andropov, que tremiam com o barulho atrás delas. Pensei no russo gordo e carrancudo ligando para o vizinho a fim de contar para o velho Ben que a velha Onisuke ia causar confusão para o lado dele com o FBI. Pensei na forma como o químico chegou cantando pneu imediatamente antes da primeira tempestade, na forma como ele agarrou Martina pelo braço e a coagiu a entrar em casa, enquanto a mulher reclamava. Havia também o que eu tinha visto no banheiro do russo quando espiei pela janela na lateral da casa: tubos de plástico, provetas, um galão de algum produto químico transparente. Imaginei de que parte da Rússia Andropov teria vindo, se havia migrado de alguma região perto da Geórgia. Houve outro estrondo de trovão, alto bastante para estremecer o ar. Se eu pensasse bem, deveria conseguir bolar um motivo astuto para atraí-lo para fora do apartamento no primeiro andar de forma que eu conseguisse entrar de mansinho quando ele não estivesse por perto e dar outra olhada no seu banheiro. Por outro lado, se eu esperasse mais uma noite e o russo soubesse que eu estava de volta, ele talvez viesse atrás de mim. Decidi que o subterfúgio era superestimado e que era melhor, como o almirante Nelson supostamente dissera, ir direto para cima deles. Eu me apoiei em um joelho só, retirei as garrafas d'água da mochila e as alinhei no meio-fio. Depois comecei a recolher punhados de espetos de cristal. Enchi 2/3 da mochila com eles, e ela ficou tão pesada quanto um saco de bolas de gude. Fechei o zíper, ergui uma vez para pegar o jeito, e subi os degraus até a varanda de Andropov. Chutei a porta uma vez, 2, 3 vezes, com força suficiente para fazê-la tremer nos batentes. Imigração, Ivan, abra a porta. Rugi. Donald Trump disse que temos que arrastar a sua bunda de volta para a Sibéria. Ou você nos deixa entrar, ou vamos derrubar a porta a pontapés. Dei um passo para o lado e encostei na parede. A porta se escancarou, e Andropov meteu a cara gorda e flácida para fora. Eu vou imigrar meu pau para o seu buraco, sua vadia lésbica, disse ele. Mas não foi muito além disso. Eu desci a mochila no topo da cabeça do russo com as 2 mãos, e Andropov arriou em um joelho só, que era onde eu queria que ele estivesse. Dei uma joelhada no meio da cara do homem e ouvi o estalo de um nariz se quebrando. Ele gemeu e caiu de 4. O russo estava com uma chave inglesa enferrujada na mão, ferramenta que eu não tinha intenção de lhe dar chance de usar. Meti o salto da bota de cowboy nos nós dos dedos de Andropov e ouvi ossos se quebrando. Ele berrou e soltou a chave inglesa. Peguei a ferramenta, passei por cima do russo e fui para a saleta de entrada. Estava escura, sem móveis e tinha um cheiro azedo de mofo e suor. O papel de parede verde com estampa floral estava descascando e revelava o gesso com manchas de infiltração por baixo. Virei à esquerda e entrei na sala de estar desarrumada. O sofá e as mesinhas laterais eram do tipo que as pessoas colocam na calçada com uma placa dizendo grátis. Havia um narguilé feito de uma garrafa de 2 litros de Coca Zero, com 10 centímetros de um líquido marrom que parecia diarreia. O russo deixará um iPod plugado a uma bateria Mofi Povestation ao lado de um alto-falante Bluetooth. Sons nervosos e repetitivos de sintetizadores tocavam em uma batida constante. Arranquei o cabo de força do sistema de som, e isso matou a música eletrônica de São Petersburgo. Mas o apartamento ainda estava tomado por um som ensurdecedor. Em algum lugar nos fundos do apartamento, Hugh Grant berrava sob o som de uma trilha sonora de violinos em alto volume. Vocês querem uma folga da limpeza? Para fazer o quê? Perguntou um deles. Pegar um racista assassino e arrastar a bunda dele até a prisão. Os 2 soldados se entreolharam. O homem que estava apoiado na vassoura respondeu: Porra, por que não? Isso vai nos dar alguma coisa para fazer enquanto esperamos pelo fim do mundo. Vamos, disse o meu soldado. Ande, entre no Onvei. Não, senhor, eu não posso. Infelizmente você vai ter que voltar à casa do Dr. Rusten sem mim. Como assim não pode? Se a gente levar esse cara até a polícia de Denver, eles vão querer que você preste depoimento. E vou prestar depoimento, mas eles vão ter que entrar em contato comigo na minha casa na rua Jackdaw. Eu deixei a filha do Dr. Ruster lá em Boulder. Preciso voltar para ela. Ah, falou ele virando o rosto. É beleza. Creio que ela vai querer saber do pai. Não falei para ele que a garota para quem eu queria voltar não estava esperando notícias do pai, por estar tão morta quanto ele. Fiquei contente de deixar o soldado pensar o que quisesse, desde que eu pudesse seguir o meu caminho. Por mais inquieta e nervosa que estivesse, eu não conseguia suportar a ideia de voltar à casa do Dr. Ruster e talvez perder outro dia em Denver. Informei onde a polícia poderia encontrar o doutor e seu agressor e onde poderiam me localizar em Boulder quando quisessem o depoimento. Se eles quiserem um depoimento. Se esse caso sequer chegar a um juiz. Meu soldado deu um olhar inquieto para o céu. Se a chuva continuar caindo, acho que julgamento em tribunal será uma doce lembrança em alguns meses. Voltaremos à justiça do Velho Oeste em breve. Enforcaremos pessoas na mesma hora. Vai poupar tempo e trabalho. Olho por olho. Perguntei. Você sabe como é? Disse ele. E se voltou para olhar feio para o corvo. Espero que esteja prestando atenção.
seu animal nojento. O corvo, a meio quarteirão de distância, crocitou para nós, depois ergueu a conquista, abriu as asas e foi embora voando com perseverança, fugindo enquanto podia. Capítulo 15. Fiquei parada na varanda, encostada na mureta, inalando o ar puro com cheiro de montanha e verão. Alguns integrantes do culto ao cometa tinham ouvido a comoção e vindo até a varanda, com o velho Bento entre eles, no meio das enteadas. As garotas eram morenas lindas com 20 e poucos anos, e cada uma usava um solidéu cerimonial combinando na cabeça. Tudo do bom e do melhor para as filhas lindas do velho Bento. Os solidéus eram calotas douradas de um Lancer modelo 1959 que pareciam discos voadores de um filme antigo. Martina surgiu de calça jeans tão colante que fiquei surpresa que ela tivesse conseguido vesti-la sem lubrificante. Ela parou ao meu lado e afastou o cabelo desgrenhado do rosto. Você pode me fazer um favor? Perguntou ela. Acho que acabei de fazer. Não chame a polícia por enquanto. Pediu, me dando um olhar atormentado e estressado. Tenho meus próprios problemas com a lei. Ah, beleza, respondi, mas descobri que não conseguia olhar para ela, e minha voz azedou com nojo. Eu sentia pena de Martina e estava feliz que ela estivesse a salvo, mas isso não queria dizer que precisava gostar dela. Martina tinha se divertido provocando Andropov, dizendo que iria pular na cama com as sapatonas do andar de cima e nos usou como um porrete para bater na masculinidade dele. Ela estava fazendo isso no dia em que a chuva sólida caiu. Foi por isso que Andropov voltou para casa com tanta pressa, não para vencer a tempestade, mas para bater na namorada. Nós nunca fomos pessoas para Martina. Éramos apenas uma mancha no ambiente local. Uma coisa para ela esfregar na cara do namorado besta quando precisava de uma emoção barata. Talvez Martina tenha percebido um pouco do desprezo no meu tom de voz. Ela abrandou a expressão e deu um passo na minha direção com os pés delicados. Sinto muito pela Yolinda. Ela era muito especial. Eu a vi morrer da janela. O tom de azul de seus olhos assumiu uma nuance culpada de vergonha. Desculpe pelas coisas que falei com o Rude. Que vocês duas me transformariam em lésbica. Eu sou uma merda, sabe? Ela deu de ombros. Depois sorriu e piscou para se livrar das lágrimas nos cílios compridos. Você é um mulherão da porra, sabia? Você salvou a minha pele hoje. Você é como a filha da Miss Maple com o Rambo Balboa. Martina deu meia volta e enfiou as mãos nos bolsos de um casaco de couro justo que ela encontrou em algum lugar e desceu os degraus, esmagando pregos de cristal com os saltos. Para onde você vai? O ar estava pesado, tão pesado que exigiu um ato de força de vontade para encher os pulmões. Nos 10 minutos que estive do lado de fora, aquele esboço fantasmagórico de uma nuvem de tempestade ao longe havia escurecido e crescido até se tornar uma massa gigante, tão bonita quanto um tumor facial. Martina se virou para mim e respondeu dando de ombros. Talvez até a universidade. Tenho amigos lá. Ela deu uma risada amarga. Não, é mentira. Tem pessoas para quem eu vendo drogas lá. Elas vão gostar de te ver. Vá. Só não pegue nenhum desvio. O clima está prestes a ficar feio. Martina ergueu os olhos por baixo das sobrancelhas cuidadosamente feitas, depois concordou com a cabeça e deu meia volta. Eu me sentei no último degrau e a observei indo embora, andando de início, e depois dando uma corridinha. Martina tinha acabado de desaparecer na esquina quando a porta se escancarou atrás de mim e Andropo saiu tropeçando. Sangue e ranho haviam secado sob o lábio superior, e os olhos estavam injetados, como se ele tivesse ficado acordado por 24 horas com apenas uma garrafa de vodka como companhia. Martina! Berrou o russo. Martina, volte. Volte. Eu sinto muito. Esquece. Irmão, falei. Ela já foi. Ele cambaleou na beirada da varanda e se sentou ao meu lado, agarrando a cabeça e chorando sem parar. Agora eu não tenho ninguém. Só me fodo. Todo mundo está morrendo. E não tenho nenhum amigo e nenhuma mulher. Andropov escancarou tanto a boca que consegui ver os seus molares, e ele soluçou em uma voz alta e tonitruante. Não tenho lugar para ir onde não esteja sozinho. Sempre tem um lugar entre nós, disse o velho bem suavemente. Há trabalho para você fazer e segredos a aprender. Uma cama para dormir e sonhos para sonhar. Sua voz tem lugar com a nossa, Rudolf Andropov. Cantar enquanto a cortina se fecha no mundo. Enquanto estive perdida nos meus pensamentos, e Andropov, nas suas mágoas, Bent havia se aproximado da escada da varanda. Ficou parado ali com as mãos dobradas na cintura, sorrindo com tranquilidade. Naquela estranha aproximação de tempestade da tarde, os planetas no crânio do velho Bent pareciam acesos com um brilho enjoativo. As filhas dele e uma pequena delegação de adoradores estavam atrás de Bent nos seus vestidos. As meninas começaram a cantarolar baixinho de boca fechada, uma melodia que reconheci, mas não soube dizer o nome, algo enjoativo de tão doce e quase triste. Andropov olhou fixamente para eles com os olhos arregalados e tenso, de um deslumbramento confuso no rosto. Eu meio que desejei ter mantido a chave inglesa comigo.
Fiquei de pé e recuei alguns passos, deixando a mureta entre mim e os malucos. Todo esse jogral vai ser um bom ensaio para o coral da prisão, falei. Considerem-se sortudos por ainda não terem ouvido notícias da polícia estadual. Eles estão com os 3 que me atacaram na autoestrada interestadual e vão vir atrás de vocês a seguir. A polícia já veio e já foi, disse o velho Bent, que sorriu, se desculpando. Hand, Pat e Shane agiram sem o meu conhecimento. Foram eles que viram a mensagem que Andropo passou por debaixo da porta e decidiram atacar você sem nem discutir comigo. Acho que os 3 acreditavam que estavam me protegendo, como se eu tivesse algum motivo para temer a lei. Sim, eu sabia que as tempestades estavam chegando, mas profecia não é atestado de culpa. Quando eu mesmo vi o bilhete e as minhas filhas me contaram o que Shane e seus amigos foram fazer, na mesma hora entrei em contato com as autoridades locais para alertá-los sobre o que estava acontecendo. Sinto muito, muitíssimo que a polícia não os tenha impedido de atacá-la, mas é claro que as autoridades estão sem efetivo suficiente neste momento. Você não se machucou, né? Andropov e eu falamos quase ao mesmo tempo. Que bilhete? Perguntou o russo. Um momento. O Andropov deixou um bilhete. Falei. Shane disse que recebeu um recado dele, mas pensei que fosse uma mensagem no telefone ou algo assim. Como sabe que esse bilhete era do Andropov? Ele assinou. Um canto da boca do velho Ben se curvou para cima em um sorriso sardônico. Ele tem uma grafia fonética muito interessante do seu nome. Onisuk. É inconfundível. Eu deixei um bilhete, disse Andropov, parecendo perplexo. Eu devia estar muito doido. Não me lembro disso. Ótimo, falou o velho Ben. Deixe tudo para trás. O bilhete. Martina. Sua tristeza. A vida toda que você teve até este momento. Uma nova vida começa agora mesmo, hoje, se quiser. Você está procurando uma comunidade, um lugar onde não precisa estar sozinho. E nós estávamos procurando você, Oud. Se estiver pronto para fazer um trabalho importante e para estar entre pessoas que vão amá-lo e só vão pedir que você as ame, então estamos aqui. Estamos prontos para saudá-lo. E na mesma hora, as garotas atrás dele começaram a cantar Hello, do Lionel Richie, perguntando a Andropov se eram elas que o russo vinha procurando. Se eu não estivesse tão confusa e chocada, teria engasgado. Andropov, porém, olhou fixamente para o grupo como se estivesse inspirado, enquanto as lágrimas secavam nas bochechas. O velho Bent esticou a mão, e ele a pegou. O monge careca e desengonçado da loucura ajudou o russo a ficar de pé e o conduziu escada abaixo. Um dos cultistas ao cometa surgiu correndo, pendurou um astrolábio no pescoço dele e beijou seu rosto. Andropov olhou maravilhado para o objeto e passou os dedos sobre ele, fascinado. Um mapa das estrelas, explicou o velho Bent. Mantenha com você. Vamos chegar lá em breve. É melhor não se perder. Eles cruzaram o jardim, se reuniram em volta de Andropov e cantaram com suas vozes suaves, inofensivas e irracionais. Conforme os cultistas entravam um por um na casa vizinha, a música foi sumindo e outro som tomou seu lugar. Um estalo alto e metálico, como alguém engatilhando uma arma. Só que não era uma arma. O som não parava. Era uma máquina de escrever. Virei e olhei para o portão aberto da garagem de Úrsula. De onde estava, só conseguia enxergar a escuridão lá dentro. Atravessei a rua, cansada do calor, da caminhada e da luta contra o mal. Só que não era isso. O que mais me cansava era pensar em todas as horas que tinha passado naquela garagem, vendo tudo, mas sem observar nada. Templeton estava na bancada de trabalho do pai, os pés plantados no grande balde branco de sal grosso para conseguir alcançar as teclas da velha máquina de escrever. E aí? Templeton, falei. Oi, Onesukli, respondeu ele sem erguer os olhos. Cadê sua mãe, moleque? Lá dentro, deitada. Ou talvez no computador. Ela passa muito tempo no computador de olho no clima. Fiquei atrás dele e mexi no seu cabelo. Ei, Temp, você se lembra quando me contou que sai voando toda noite em busca do seu pai nas nuvens? Isso é algo que você faz nos seus sonhos. Não, disse ele. Eu vou com a mamãe. No avião agrícola. Finjo que sou um morcego. Ah, respondi. Meu olhar foi para o diploma de doutorado pendurado acima da bancada de trabalho. Eu nunca tinha me perguntado qual era o doutorado do pai de Templeton, mas não fiquei surpresa ao ver que seu campo fora engenharia química aplicada. Fiquei curiosa para saber se a empresa que o demitira ainda tinha escritórios em algum lugar nos Estados Unidos ou se mudará completamente para a Geórgia. Yolanda tinha me dito que a empresa do Sr. Blake havia se mudado para o sul, um mal-entendido compreensível. Quando se ouve dizer que alguém está de mudança para a Geórgia, não se imagina que seja na Rússia. Posso ver uma coisa, Templeton? Pedi. Pode descer daí um instantinho. Ele obedientemente pulou do balde de plástico branco de sal grosso. Abri a tampa e vi o pó prateado cintilante. De relance, dava para imaginar que era sal, mas, quando meti um dedo lá dentro, o material pinicou meu dedo como uma pilha de vidro quebrado. Limpei a mão no quadril e fiquei de pé. Templeton havia recuado alguns passos e cedeu o seu lugar na máquina de escrever.
Puxei a alavanca prateada para começar uma nova linha e datilografei. Pequenos martelinhos de ferro bateram, bang, 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 todos, a não ser o H, que não se mexia. Eu escrevi Onisuk e desisti. Pensei na carta para o jornal, e como nenhuma palavra tinha o H. O que você está escrevendo, Hemingway? Disse alguém atrás de mim, uma voz masculina. Dei meia volta, o coração batendo como as teclas da máquina de escrever de Templeton. Mark de Spot havia entrado de mansinho na garagem e estava parado me observando. Aquele filho da puta alto, musculoso e de braços compridos, com um chapéu de cowboy de palha branca, camisa de brim azul abotoada apenas no colarinho para deixar à mostra o X elaborado no peito. Mark, berrei. O que está fazendo aqui? Não que eu me importasse. Nunca fiquei tão feliz ao ver um rosto amigo. Ele entrou na garagem às escuras. Lá fora, cada vez mais parecia com o crepúsculo. O que acha que estou fazendo aqui? Estou procurando você. Aqui? Como sabia que podia me encontrar aqui? Você me contou, Sherlock. Lembra? Disse que se não estivesse na grande casa branca do outro lado da rua, eu deveria procurar no sítio Cor de Manteiga. Tem alguma coisa para beber? Andei meio-dia para trazer isto de volta para você e fiquei com uma sede considerável no caminho. Mark retirou um retângulo de vidro negro e lustroso do bolso traseiro. Meu celular. Como assim você está com meu telefone? Ele empurrou o chapéu para trás com o polegar. Bem, eu alcancei a moça que o pegou de você e pedi com delicadeza. O truque é usar as palavras mágicas, que são por favor. Funciona muito bem se a pessoa estiver segurando a outra pelo tornozelo, de cabeça para baixo, na ocasião. Me dá aqui. Pega, falou ele. Mark jogou o celular para mim, e o aparelho bateu no meu peito e caiu nas minhas mãos. Segurei o telefone um instante antes de ele escorregar dos meus dedos de manteiga e cair no piso de concreto com um estalo. Como toque final, chutei o celular e ouvi o aparelho deslizar para baixo da bancada de trabalho. Ai, caramba! Gritei. Me dá o seu telefone. Ele morreu às 6 horas. Qual é a emergência? Eu fiquei de quatro e me enfiei na escuridão debaixo da bancada de trabalho, um lugar que fedia a camundongos, poeira e ferrugem. Preciso falar com algumas pessoas. Com o FBI? Talvez, expliquei. Está vendo a máquina de escrever? Não tem H nela. E você quer que o FBI investigue? Não acho que crimes contra o alfabeto sejam da jurisdição deles. Enfiei a cara em uma teia de aranha e a afastei do nariz. Coloquei a mão na ponta de uma chave de fenda enferrujada e reclamei. Não consigo ver porra nenhuma. Posso te ajudar a procurar, disse Templeton, ao ficar de quatro e se enfiar embaixo da bancada comigo. Aqui, falou Úrsula. Eu tenho uma lanterna. Talvez ajude. Obrigada, Úrsula. Respondi automaticamente, me esquecendo por um instante por causa de quem eu queria ligar para o FBI. Nesse momento, senti um dor gelada por dentro e fiquei imóvel. Ela nos ouviu conversando e entrou de mansinho na garagem assim que me enfiei debaixo da bancada. Dei meia volta e olhei para ela e Mark. Obrigado, senhora, falou Mark de Spot ao pegar a lanterna da mão de Úrsula, apontar para baixo da bancada e ligá-la. Eu abri a boca para gritar, mas não consegui respirar. Os pulmões não se encheram. Mark não viu o que havia na outra mão de Úrsula. Ele se abaixou e olhou para mim, embaixo da bancada. Mas, preste atenção, garota, falou Mark. Se você precisa ligar para alguém, também não vai conseguir com aquele celular. Ele também está descarregado. É como uma lei da natureza. Quanto mais a pessoa precisa de algo, é mais provável que a coisa simplesmente morra na sua mão. E não é que é verdade, disse Úrsula, atingindo nas costas com o facão. Pareceu o som de alguém batendo em um tapete com uma vassoura. Suas pernas ficaram bambas, e os joelhos se dobraram. Ela puxou o facão com as duas mãos e toda a força para soltar a lâmina. Mark deixou cair a lanterna, que rolou um pouco para a direita e apontou o feixe para a porta da garagem, deixando a mim e ao tempo nas sombras. Quando o facão saiu do espaço entre as omoplatas de Mark, ele cambaleou para trás, desequilibrado. Mark de Spot caiu no chão com um gritinho fraco. Eu recuei correndo para baixo da bancada. Templeton, falou Úrsula ao se debruçar à frente, o rosto sereno e calmo, quase como se não tivesse acabado de cortar alguém no meio. Saia, Templeton. Venha com a mamãe. Ela esticou a mão esquerda para o filho, enquanto segurava o facão com a direita. O menino não se mexeu, paralisado pelo choque. Passei o braço em volta do pescoço dele e coloquei a ponta daquela chave de fenda enferrujada sob do olho do menino. Afaste-se, Úrsula. Até aquele momento, a voz e a expressão dela estiveram perfeitamente plácidas. Agora, porém, o rosto ficou vermelho como um tomate e um tendão saltou no pescoço. Não toque nele, gritou Úrsula. Ele é só uma criança. As ruas estão cheias delas, falei. Todas perfuradas por pregos. Mas um moleque morto não vai ser problema para ninguém. A não ser para você. Templeton tremeu nos meus braços. Meu escalpo ardia. E as minhas próprias pernas tremiam, ali de cócoras debaixo da bancada.
Minha voz tinha tanta crueldade que eu quase acreditei em mim mesma. Você não faria isso, disse Úrsula. Não, não duvido que você o ame mais do que qualquer outra coisa no mundo. Sei como você se sente. Eu sentia exatamente o mesmo pela Yolanda. Úrsula deu um passo para trás. A respiração ecoava na caverna de concreto e alumínio da garagem. Uma trovoada explodiu lá fora e sacudiu o piso. Comecei a engatinhar para a frente, puxando Templeton comigo. Ele é inocente nessa situação, Onezukli, falou ela, tentando recuperar a calma, mas sem conseguir tirar o nervosismo da fala. Por favor, Templeton é tudo que tenho. O pai dele já foi tirado de mim. Você não pode levá-lo também. Não me diga o que você perdeu, falei. O Colorado está cheio de gente que perdeu entes queridos, tudo porque você não conseguiu viver seu luto de maneira sensata. Não podia ter só plantado uma árvore em memória dele como uma pessoa normal. Este estado, esta nação, arrancou a vida do meu marido. Meu bom homem. Um bando de oligarcas da Geórgia roubou o trabalho da vida do Charlie, todas as suas ideias, toda a sua pesquisa. E este estado disse que ele não merecia ganhar um centavo. Eles roubaram o futuro do Charlie, e ele não conseguiu suportar aquilo. Agora estou roubando o futuro deles. O presidente autorizou um ataque nuclear tático. A Geórgia inteira virou poeira radioativa há 3 horas. E quanto ao Colorado, e o resto deste país horrendo que venera dinheiro, eles não reconheceram os direitos do meu marido. Não deram valor ao poder das suas ideias. Bom, estão aprendendo a valorizar o poder delas agora, não é? Bati a cabeça na quina da bancada de trabalho ao sair dali e fiquei vesga por um momento. Tem poderia ter fugido, mas acho que naquele instante ele estava aterrorizado demais para escapar. Mantive a ponta da chave de fenda a meio centímetro do olho direito do menino. Não entendo por que você mandou o grupo do velho Bento atrás de mim, falei. Templeton me disse que você sabia que voávamos toda noite. Ele falou você ia contar para o órgão de aviação civil sobre os nossos passeios no avião agrícola. Eu nem sabia se acreditava no Templeton, mas não é assim que as pessoas acabam sendo presas. Alguém rouba um banco, depois é parado por causa de uma lanterna de carro quebrada. Achei que não podia me dar ao luxo de correr riscos. Espero que saiba que não tenho nada contra você, Onezukli. Mantive o menino entre nós, me virando e deixando as costas voltadas para a entrada da garagem. Vi Mark levantar a mão com fraqueza, dedos crispados, e o ouvi gemer fraquinho. Pensei que, se conseguíssemos ajuda rápido, talvez ele sobrevivesse. Comecei a recuar na direção da rua. Não! Gritou Úrsula. Você não pode. Ele não pode sair. Meu cu. Isso é só outra mentira. Ele não está tomando nenhum remédio que dá alergia à luz do sol. Isso é apenas uma história que você inventou para garantir que o menino nunca estivesse lá fora na chuva sem você por perto para vigiá-lo. Andando. Tempo. Não. Está prestes a chover. Gritou Úrsula. Vamos. Falei. Vamos. Templeton. A gente vai fugir correndo. Nós dois demos meia volta, e eu empurrei o menino na minha frente, pela entrada da garagem. Naquele momento, o mundo virou um negativo de si mesmo com a queda de um raio seguida do estrondo tonitruante de um trovão. Corremos. Eu agarrei um ombro de Templeton com a mão esquerda e segurei a chave de fenda com a direita. Ao atravessar a rua, senti algo furando o meu braço. Olhei e vi um prego brilhante feito um diamante saindo do meu bíceps. Ouvi um ronco crescente e chocalhante. Era mais uma avalanche do que uma tempestade. Ela ganhava potência conforme se aproximava. Vi o fim da rua desaparecendo ao longe, para dentro de uma parede branca que avançava, uma cortina cintilante e brilhante de cristais caindo. As montanhas flatiram, dançaram, desapareceram e ressurgiram, como uma imagem vislumbrada através de um caleidoscópio. Não conseguiríamos chegar à casa do velho Bent. Um prego atravessou completamente a minha mão, como uma bala. Dei um gritinho e larguei a chave de fenda. Eu ainda segurava Templeton pelo pescoço e o empurrei por mais 4 passos, em direção à traseira do carro da senhora Husten. Coloquei a mão sob a cabeça dele e empurrei o menino, que ficou de joelhos. Eu caí ao seu lado. Um prego atingiu a minha lombar, 10 centímetros de cristal gelado. Outro acertou o meu ombro esquerdo. Eu me enfiei debaixo do para-choque e me contorci sob o carro, puxando Templeton para perto de mim pela capa. Sob o ronco ensurdecedor e destruidor, ouvi Úrsula gritando o nome do filho. Não acho que Templeton tenha se dado conta de que eu tinha perdido a chave de fenda até estarmos embaixo do carro. Eu estava deitada de bruços, tão espremida sob o chassi e a rua que não havia quase nenhuma mobilidade. O moleque começou a se contorcer. Agarrei um pedaço da capa, que se soltou dele imediatamente. Eu me lancei para agarrá-lo de volta e bati a cabeça no chassi. Foi a segunda vez no último minuto que consegui bater o crânio, e agora acertei bem nos pontos. Uma galáxia de sóis negros explodiu e sumiu diante dos meus olhos, um mapa das estrelas e da 7ª dimensão do velho bem visível do outro lado. Quando recuperei a visão, Templeton estava fora da proteção do Prius da senhora Husted. Mãe! Berrou ele. Mal consegui ouvi-lo com o ronco da chuva que caía.
A rua tremeu como se eu estivesse esparramada sob os trilhos com um trem de carga vindo na minha direção. Virei para vê-lo correr de volta para casa. Pregos acertaram o menino na parte posterior da coxa, em um calcanhar, na parte superior das costas, e ele caiu de cara no começo da entrada da garagem. Foi ali que Templeton estava quando a mãe o alcançou. Ele estava tentando se levantar e se apoiar em um joelho. Úrsula cobriu o filho com o corpo, se curvou sobre Templeton e envolveu o menino com os braços. A mãe o manteve abaixado, sob ela, quando a força total da chuva enfim caiu, a chuva destruidora de agosto. Capítulo 16. E isso é tudo que tenho para contar. Templeton foi transferido para uma unidade do Hospital Comunitário de Boulder. Um espeto de 15 centímetros havia penetrado seu pulmão direito antes de a mãe alcançá-lo, mas Úrsula o protegeu do pior, e ele foi liberado para um orfanato estadual 2 semanas depois. Úrsula ficou, pelo que ouvi dizer, com 897 agulhas cravadas no corpo no final da tempestade. Ela era um tapete vermelho perfurado por lâminas. Espero que tenha morrido sabendo que o filho ia viver, que conseguiu salvá-lo. O que ela fez conosco, com o mundo, com o céu, é imperdoável, mas não queria que nenhuma mãe morresse achando que falhou ao proteger o filho. Justiça e crueldade não são a mesma coisa, e saber disso é a diferença entre bater bem da cabeça e ser alguém como Ursula Blake. Tudo isso aconteceu há 5 semanas, como você sabe. Desde então a poeira cintilante cobriu toda a troposfera. A última chuva de água, e não de pregos, caiu na costa do Chile no meio de setembro. O único tipo de precipitação desde então tem sido de poeira radioativa. Nossas forças armadas lançaram um ataque nuclear contra a Geórgia e destruíram a empresa que desenvolveu a visão de chuva de cristal de Charlie Blake e aniquilaram a maioria dos cientistas que poderiam ser capazes de reverter o processo. O Estado Islâmico acreditou nas notícias falsas que alegavam que a chuva de cristal era obra de cientistas judeus e lançaram mísseis em Israel. Como reação, Israel obliterou a Síria com meia dúzia de ogivas, aproveitando o embalo, destruiu Teherã. A Rússia se aproveitou do caos internacional e invadiu a Ucrânia. Em Jacarta, choveu pregos do tamanho de espadas que mataram quase 3 milhões de pessoas em uma hora, o que foi quase tão ruim quanto um míssil nuclear. A atitude mais recente do presidente foi oferecer guarda-chuvas de metal na sua loja virtual, por $9,99 cada um, fabricados na China. Tenho que admitir que o cara sabe ganhar dinheiro. Nem tudo é pesadelo, embora chegue perto disso alguns dias. Um único colega de Charlie Blake, um pesquisador chamado Ali Rubia, estava em Londres quando a Geórgia foi assada a 28 milhões de graus Celsius. Embora a geração de cristal não fosse seu campo de estudo, ele tinha alguns arquivos cruciais no laptop, e os cientistas em Cambridge criaram um agente neutralizador que detém o crescimento dos cristais talvez volte a normalizar a chuva. A solução funciona metade das vezes em laboratório, mas ninguém sabe o que acontecerá na natureza. Eu lembro que Yolanda costumava me enviar fotos de nuvens e me dizer o que via ao olhar para elas. Essa aqui era uma ilha paradisíaca para nós, onde viveríamos pelo resto da vida em saias de hula-hula, dando abacaxis uma na boca da outra. Aquela lá era uma grande arma fumegante que usaríamos para dar um tiro na lua. Outra era a própria câmera de Deus, tirando uma foto nossa enquanto nos beijávamos. Tudo que vou ver a partir de agora ao olhar para as nuvens são armas de destruição em massa. Esse é o ponto a que chegamos, todos nós assistindo pela internet, ou o que sobrou dela, para testemunhar a decolagem dos drones do aeroporto de Heathrow para espalhar o pó neutralizador. Se eles conseguirem decolar, há 60% de chances de uma chuva de pregos naquela parte do Reino Unido hoje à noite. Eu mesma estarei assistindo a isso do sofá com Mark de Spot, que ocupou o velho apartamento de Andropov e que, em geral, sobe mancando para ver como estou. Nós estamos cercados por meia dúzia de felinos ronronando. Mark e eu resgatamos gatos da vizinhança. Ou, na verdade, eu resgato os bichos, e ele cuida e dá nomes bobos, como Boleto e Thomas Turbando. Sua mobilidade não é mais a mesma, mas Mark me garantiu que em breve vai estar correndo atrás de rabos de saia. Menos de um quarto do mundo tem energia elétrica ou acesso à internet, mas todo mundo que tem está sintonizado esta noite para ver a experiência científica pública de maior audiência desde o pouso na Lua. Tenho certeza de que o culto ao cometa estará assistindo na casa vizinha, com o velho Bent, suas enteadas e Andropov torcendo para o pó não funcionar. Eles previram o fim do mundo daqui a algumas semanas contando a partir de hoje. Acho que odiariam estar errados de novo. Da minha parte, estou com os dedos cruzados e o coração cheio de esperança. Os meteorologistas previram que uma grande tempestade cruzará as montanhas rochosas no fim da semana. Se a fórmula de Ali Rubia funcionar, vai chover canivete. Se fracassar, vai chover alfinetes e agulhas. Se tivermos uma chuva de verdade, vou correr lá para fora e dançar sob ela. Vou pisar forte nas poças como uma criança, pelo resto dos meus dias. Dizem que em toda vida deve chover um pouco. Deus, que seja verdade.
Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!